Você quer dar boas aulas de forró? Então anote aí os 3 passos que você precisa priorizar. Primeiro, conheça seus alunos. Como? Relacione-se com eles antes, durante e entre as aulas. Segundo, descubra o que os seus alunos realmente querem. Como? Pergunte a eles. E terceiro, dê aos seus alunos o que eles querem. Como? Planeje cada aula com foco nos objetivos dos alunos e baseado em um método que realmente funcione. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Professor Ivan Ribeiro Responde. Aqui você pode perguntar o que quiser sobre como e o que ensinar em cada aula, situações diversas e como lidar com elas em sala de aula, história, música e curiosidades gerais sobre a cultura do forró. Eu sou o professor Ivan Ribeiro e o tema de hoje é: quais são as coisas mais importantes para uma boa aula de forró? Este tema me ajudará a responder algumas perguntas feitas por nossa audiência. Primeiro, da Melissa Lírio, de São Paulo, que pergunta: nas aulas, como fugir de ensinar somente movimentos de giros? Melissa, fique tranquila, eu te garanto que na medida em que vamos aprendendo, vamos reconhecendo a incrível diversidade cultural do forró, fica praticamente impossível mantermos as aulas focadas só em ensinar giros. Por exemplo, do ponto de vista da música, o forró está longe de ser um ritmo só. Consequentemente, do ponto de vista da dança, existe uma diversidade enorme de bases estruturais, de formas e estilos para as danças do forró. Nós fizemos um vídeo chamado As 25 Bases Possíveis para o Forró e acreditem, há muito mais do que isso Brasil afora. A partir do momento que nos damos conta que a dança é a expressão corporal, a partir do que a música nos sugere, passa a ser natural o entendimento da necessidade de incluirmos o desenvolvimento da percepção musical para os nossos alunos. Com isso, escolher as músicas passa a obedecer um critério pedagógico, diferente do que acontece na maioria dos casos em que professores e professoras escolhem músicas para suas aulas apenas pelo critério de gosto pessoal. O que é mais curioso é que, em geral, misturam shots e baiões, por exemplo, sem contextualizar para os alunos as diferenças desses ritmos. E o que é pior, a dança continua a mesma, mesmas bases, mesmos passos, mesmas figuras, como se forró fosse tudo uma coisa só. Quando passamos a conhecer um pouco sobre a história da música, dos artistas, dos grandes movimentos culturais da história do forró que influenciaram gerações, com nomenclaturas como forró universitário, forró pé de serra, forró eletrônico, quando passamos a entender todo esse contexto cultural, fica evidente o quanto enriqueceremos as nossas aulas trazendo pitadas de história e curiosidades. Isso conecta os alunos de uma forma muito mais interessante com o aprendizado que nós traremos para as nossas aulas. Agora outra pergunta, do Cleiton Gonçalves, também de São Paulo. O que fazer para melhorar os processos de retenção dos alunos? Cleiton, nós começamos esse vídeo falando da importância de nos relacionarmos com os nossos alunos. Vale lembrar que os alunos vêm para as nossas aulas para socializar, para se relacionar, para fazer amigos, conhecer pessoas. Então, nós, professores e professoras, devemos ser os primeiros a nos relacionarmos com eles. É importante que você já comece esse processo de relacionamento mesmo antes da primeira aula, criando, por exemplo, um grupo de WhatsApp para você se conectar com os seus alunos e para conectá-los uns aos outros. Isso cria uma integração, uma sinergia que vai fazer com que a sua conversão em matrículas aumente significativamente. Segunda dica: durante as aulas é fundamental que nós, professores e professoras, sejamos capazes de, além de dar atenção geral para a turma toda, também possamos dirigir a atenção individualizadamente, porque aquele aluno que teve aquela atenção dirigida a ele vai sair com a boa percepção de que aquela aula foi para ele, de que o professor está super atento, de que o professor se importa com ele e, apesar da turma ser grande, ele teve aquele atendimento personalizado. Isso é fundamental para fidelizar os alunos. Terceira dica:
Mesmo entre as aulas, ou seja, terminou uma aula, a próxima será só daqui a uma semana. É muito tempo, os alunos são muito ocupados, eles podem se esquecer por conta das atribulações da vida da nossa próxima aula. Então é fundamental que nos mantenhamos conectados com os alunos. Como? Uma mensagem de WhatsApp, um lembrete na véspera: olha, fulano, fulana, amanhã é dia da nossa aula e eu conto com a sua presença. Esta ação é poderosa para manter os alunos engajados e também mostrar para eles o quanto você se preocupa com eles individualmente. Façam isso e vejam a diferença. Outra ação que eu recomendo fortemente, principalmente nas 4 primeiras aulas, é o que a gente chama de dinâmicas de socialização. Lembrando, os alunos vêm para socializar, então que sejamos excelentes anfitriões, anfitriãs e façamos com que os alunos se conheçam e se tornem amigos o mais rápido possível, estreitando laços, criando conexões importantes que os manterão juntos por muito tempo. Nas 4 primeiras aulas, porque é natural que não se feche a turma, que a turma não se complete ali com as matrículas na primeira aula. E também sugiro que não fiquemos recebendo alunos indefinidamente, de modo a criar uma turma muito heterogênea, porque isso vai gerar também muita dificuldade para os professores e para os alunos, e é difícil manter uma turma que seja muito diferente no nível de dança, no nível de conhecimento e aprendizagem. Então, receber alunos, o ideal, até 4 aulas do início. Então, são as aulas em que normalmente eu recomendo e faço dinâmicas de socialização. Existem várias delas. Por exemplo, você pode fazer uma roda e pedir simplesmente para os alunos, em roda, se apresentarem. Defina quem começa, peça um voluntário e aí defina a orientação, se no sentido horário ou anti-horário, e os alunos vão dizendo ali, por exemplo, seu nome, sua profissão e seu hobby. Notem, essas 3 palavras mágicas são fundamentais no processo de interação dos alunos. Nome, porque todo mundo adora quando o outro sabe o seu nome de cor já no segundo encontro, não é verdade? Profissão, porque nós vamos descobrir que alguns alunos têm a mesma profissão e isso é uma forma da gente conectá-los. Então, por exemplo, nos bastidores, antes das aulas, após as aulas, ali na cantina, quando estão tomando um refrigerante, um suco, eles já vão poder se conectar mais facilmente porque eles descobriram ali na tua dinâmica de integração que eles têm a mesma profissão. Olha que legal, isso é ser anfitrião. E também um hobby, porque isso também conecta as pessoas. Lembrem-se que as pessoas se atraem pelas suas similaridades, por se sentirem semelhantes, isso é fundamental. Então lembre-se, nome, profissão e um hobby. Esta é uma forma. Uma outra dinâmica de socialização que eu gosto muito de aplicar é a dinâmica da flecha. Por exemplo, também em roda a gente brinca assim, ó. Alguém começa e faz esse gesto dirigido para alguém. E quem faz o gesto, por exemplo eu, digo meu nome, Ivan. Quem recebeu a flecha, ou seja, quem está sendo indicado na minha ação, recebe essa flecha e direciona para outra pessoa dizendo o seu próprio nome e assim a brincadeira segue. Importante professores e professoras ficarem atentos para ver se todo mundo participou da brincadeira, se todo mundo foi incluído na brincadeira. Se não foi, quando a flecha vier para você, professor, você manda para aquela pessoa que está sendo esquecida para que ela possa participar e dizer o próprio nome. Numa segunda abordagem para a mesma brincadeira, pode ser assim, até em sequência, pode ser assim, agora eu mando a flecha para você e falo o seu nome. O meu nome é Ivan, então eu falo Pedro. O Pedro recebeu a flecha, passa para o João e assim segue a brincadeira. Então dei aí 2 exemplos, mas use a criatividade porque há inúmeras formas de você fazer dinâmicas de socialização, de integração, sempre em roda. É muito mais fácil porque a roda inclui todo mundo. Uma outra forma de você manter em alta durante as aulas o processo de socialização, de integração dos alunos é naturalmente as trocas de pares durante as músicas, durante a aula. Mas alguns cuidados devem ser tomados. Por exemplo, em geral temos casais, casados, namorados, noivos, enfim, casais, na sala de aula. E aí eu tomo o seguinte cuidado, eu digo para a turma, turma, aqui temos o fulano, a cicrana, o fulano, a fulana, casais.
que vieram fazer aula juntos. Então, os casais têm a prerrogativa, eles podem optar por não trocarem os pares. Por que que isso é importante, turma? Isso é fundamental porque nós temos a vida corrida, não é verdade? E muitas vezes esse casal, essa dupla, decidiu fazer a sua aula juntos para que eles façam alguma atividade que seja para os dois, para que eles voltem a se conectar, por exemplo, porque não vinham se sentindo mais conectados no seu relacionamento. E lá estamos nós estragando tudo, trocando os pares indiscriminadamente, sem ter esse tipo de cuidado. Então, para os casais, na roda, eu faço o seguinte discurso. Digo, olha, quem trouxe de casa, até brinco, quem trouxe de casa tem o direito de dançar com o seu par a aula inteira se quiser. E tem mesmo esse direito. Eu recomendo que troque. Porque quando a gente troca, a gente não fica viciado com a mesma condução, não fica viciado com o mesmo tipo de resposta, a gente tem mais liberdade com o par, então às vezes a gente pode culpar o outro, mesmo sem querer, porque tem a intimidade, e quando a gente troca os pares a gente fica mais atento a como o outro dança, a como o outro corresponde à minha condução, ou como o outro recebe a minha sugestão. Então é mais fácil eu não acusar o outro, então o aprendizado se torna mais leve, mais tranquilo. Então eu sugiro que troque, porque eu garanto que quem é casal, se trocar de vez em quando, vai aprender melhor e mais rápido. Mas se não quiser trocar, se a prioridade for ficarem juntos, porque escolheram a minha aula para fazerem alguma coisa juntos primeiro, eu estou muito grato por isso e faço questão que vocês consigam atingir o seu objetivo aqui, realizar o seu sonho, o seu objetivo de fazerem uma atividade juntos para o seu relacionamento ficar cada vez melhor. Então, eu oriento a turma, quando eu peço uma troca em roda, por exemplo, o casal que não quer trocar, eu digo assim, ó, fiquem abraçadinhos que corporalmente, como o corpo fala, vocês já estão sinalizando para a turma que não vão trocar. E aí, se for uma troca em roda, quem viria dançar com alguém dessa dupla que passa direto e vai dançar com o próximo, dá tudo certo. Quando é uma troca aleatória, que não é em roda, você diz trocou os pares e os alunos se movimentam ali e trocam os pares, também quem não quer trocar, continua abraçadinho lá, a linguagem corporal é clara, os alunos vão entender que aquela dupla não vai trocar e fica tudo certo. Mas orientar muitas trocas de pares, de modo geral, como forma de socialização, é fundamental para os alunos se relacionarem, para os alunos criarem gosto com a ideia de dançar com pessoas diferentes. Isso vai te ajudar não só a gerar uma socialização bacana durante as aulas, mas também a ter um baile que seja mais democrático, em que as pessoas gostam de dançar umas com as outras, porque elas já estão experienciando isso desde a sala de aula. Agora falando da entrada de novos alunos nas suas aulas. Lembre-se que nas 4 primeiras aulas sempre pode ter alunos novos entrando. Mas não é impossível que em qualquer momento do seu curso entre um aluno novo, desde que ele tenha nível para acompanhar aquela turma. Senão será complicado para ele e para a turma essa entrada de aluno fora de contexto com a turma, com a aula, ok? Mas vamos supor que está tudo certo, o aluno realmente tem nível de dança para entrar naquela turma. Ok, sempre faça a inclusão do novo aluno, da nova aluna, com festa. Em geral eu faço isso em roda e eu apresento o novo, o novato, a novata para a turma, peço uma salva de palmas, a pessoa sendo recebida com uma salva de palmas ela fica super feliz, super agradecida, super envaidecida até, e aí a inclusão dela está sendo feita de uma forma muito positiva para ela e para a turma que está vendo você fazer aquilo pela pessoa que está chegando. Isso é muito legal. A construção e o estreitamento de laços afetivos é poderoso na retenção de alunos em nossas aulas. Lembrem-se, os alunos vêm para quê mesmo? Fazer amigos, socializar. Então, desde a primeira aula, estimulem os alunos a participarem dos bailes, dos happy hours, dos eventos da escola. São eventos de integração, eventos de socialização. Eles adoram. Muitos vão se sentir inseguros. E alguns perguntam para mim em sala de aula, professor, mas eu só sei fazer o passo básico. Como é que eu vou vir para o baile? O que eu vou fazer? Eu digo passo básico. Treine o seu passo básico para ele ficar o melhor possível e no próximo baile você vai ver como a sua evolução terá sido grande.
Dizer que porque só sabe passo básico não vale a pena vir ao baile, brinco eu. É como dizer que você fez a aula de inglês e não vai estudar o que aprendeu na primeira aula porque só sabe aquilo. Não faz sentido. Então, venha ao baile. O baile não é só para você dançar, é para você conhecer novos amigos, é para você conversar, é para você dançar também. E acreditem, muita gente no baile também só sabe o passo básico. E você vai perceber muito cedo que o que é mais gostoso é dançar abraçadinho, e abraçadinho se faz o quê? Passo básico. Mas existe uma outra ação que é poderosa, que é fazer saídas dançantes, culturais, gastronômicas, saídas para diversões variadas com os seus alunos. Eu costumo fazer saídas para restaurantes de comida típica nordestina e que também tenham ali um trio de forró ao vivo. E é muito interessante ver que muitos alunos se sentam, pedem uma boa comida, uma boa bebida e ficam batendo papo 2, 3 horas sem se levantar para dançar uma música sequer. Por que não gostam de dançar? Claro que gostam, mas olha o valor da socialização. Não existe nada mais poderoso do que sentarmos à mesma mesa, pedirmos boa comida, boa bebida e ficarmos batendo papo, nos conhecendo melhor uns aos outros. Isso é poderoso para a retenção dos alunos e para que eles estreitem laços e fiquem conosco por muito mais tempo. Agora temos 3 perguntas e um comentário que estão interligados e eu vou lê-los aqui para vocês. Porque o Cleiton Gonçalves, de São Paulo, tem mais uma. Ele pergunta: quanto pode me ajudar dar boas aulas, ter conhecimento sobre a cultura do forró e como usar o contexto histórico do forró nas aulas? Nessa mesma linha, a Alessandra Silva Lima, de São Paulo, pergunta: quantos ritmos de forró existem e quais são os mais conhecidos? Comentário do Paulo Roberto Ronda, de São Paulo: enriquecer as aulas com pitadas de história sobre a cultura do forró considero importante, pois ajuda a trazer a atenção dos alunos. E ele pergunta: onde posso obter histórias das músicas sugeridas para as aulas, como Numa Sala de Reboco, Shot das Meninas, entre outras? Vou começar respondendo a pergunta do Paulo. Eu costumo recomendar o livro O Fole Roncou, que contextualiza bem a história dos artistas e de como as músicas foram escritas. Acho bem legal e recomendo. O Fole Roncou é dos autores Carlos Marcelo e Rosualdo Rodrigues. Agora vou comentar a pergunta da Alessandra Silva Lima, de São Paulo. Como? Dando o exemplo de como eu faço nas minhas aulas. Na primeira aula, depois de receber os alunos e fazer aquela dinâmica de socialização, uma das que eu recomendei, entre outras, eu costumo perguntar: então vocês vieram para fazer aula de forró, para aprender forró? Então me respondam, o que é forró? Os alunos costumam ir para o lado da etimologia da palavra e argumentar que o forró vem do for all, para todos, da língua inglesa, etc, etc. É importante sempre estimularmos os alunos a participarem e elogiarmos cada participação, fundamental. Isso estimula que eles continuem fazendo esta interação, esta participação que é fundamental para que a aula flua de uma forma mais interessante, mais produtiva e mais enriquecedora para todos. Aí eu contextualizo, digo que isso é mito, que existem realmente essas teses, mas são ditos populares, são mitos. Não entro muito no contexto e digo, existem muitas definições, ou a definição para o que é forró é muito abrangente, e eu me refiro às manifestações culturais e não à etimologia da palavra. Pois bem, do ponto de vista simplista, e para nós hoje vamos ficar com a definição de que forró, entre muitas coisas, é uma festa popular com música nordestina. E se assim o é, quais são as músicas, quais são os ritmos dessa música nordestina, geralmente tocados num forró? E deixo os alunos falarem. Aí alguns vão citar alguns ritmos ali, falam shot, baião, alguns falam rastapé, às vezes alguns falam coco, chachado, mas para por aí. Pois bem, eu elogio todas as respostas e complemento e respondo: sim, shot, baião, arrastapé, rojão, forró, coco e chachado, sendo estes os principais. Isso é fundamental, porque conecta os alunos um pouco com o contexto histórico do que é forró, quais são os ritmos e fazem
com que eles entendam a diversidade, a riqueza de ritmos que tem no forró e que forró não é uma coisa só e que eles vão aprender muito, muito, muito sobre cada um desses ritmos. E digo que começaremos pelo shot, porque o shot é um dos mais fáceis, né? Só não é o mais fácil, porque mais fácil que o shot é o arrastapé, mas como o arrastapé em geral é dançado, é praticado muito mais só ali próximo dos festejos juninos, então a gente começa pelo shot, que é o ritmo mais fácil para que os alunos se sintam dançando mais rapidamente. Então, Cleiton Gonçalves, conhecer um pouco sobre a cultura geral do forró é fundamental porque engaja mais e conecta melhor os alunos com o fazer dançante. E como inserir o contexto histórico, o contexto de curiosidades nas aulas em pequenas pitadas, em pequenas doses, sempre contextualizada com a temática da aula. Então, por exemplo, quando você for inserir uma nova música, e aí vem o critério pedagógico também que eu falei da escolha das músicas, quando for inserir uma nova música, é legal saber quem é o compositor, quem é o intérprete, em que contexto histórico aquela música foi escrita. Em geral, os alunos adoram receber novos conhecimentos. O importante é que a inserção dessas pitadas de história e curiosidade seja feita de forma leve. Seguimos com as perguntas agora da Ana Paula do Rio de Janeiro, e a pergunta dela é: como fazer os alunos entenderem e diferenciarem os ritmos do forró de maneira bem simples? Ana Paula, vou dizer como normalmente eu faço nas minhas aulas. Já na primeira aula, depois de contextualizar ali com uma pitada de história o que é forró e quais são os ritmos constituintes desta festa, eu digo que iremos começar pelo shot, porque em geral ele é mais lento, mais fácil de aprender, que veremos na sequência baião e arrasta-pé, e que o arrasta-pé costuma ser dançado mais perto dos festejos juninos. Digo que os ritmos são diferentes, têm nomes diferentes, as células rítmicas são tocadas de formas diferentes e nós vamos aprender essas diferenças. E vamos começar a compreender agora quais são as diferenças. Então, eu vou tocar para vocês 3 células rítmicas, primeiro do shot, depois do baião e depois do arrasta-pé. Lembrando que há outras variações. Escolhi essas 3 para vocês. Digo para os alunos e vou tocar para eles assim como tocarei agora para vocês. Escutem, por favor. Enquanto está tocando, eu digo: turma, um trio de forró é constituído por, obviamente, em geral, 3 músicos, um tocador de sanfona, um zabumbeiro e um tocador de triângulo. Este instrumento que se sobressai aí mais sonoramente, mais grave, é o zabumba. Ele tem a pele de cima e a pele de baixo. Vamos supor que a palma da nossa mão é a pele de cima do zabumba e aqui é a baqueta. Vamos percutir segundo o que estamos escutando? Vamos lá? Estimulo os alunos a fazerem a percussão do shot e se acostumarem com esta percussão percebida de 3 em 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, mas digo que ela começa no 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, que 4 é o intervalo, percutido em geral pela baqueta fininha, que é percutida embaixo do instrumento zabumba. Este é o shot. Na sequência eu toco um baião. Peço para percutirem na palma assim, ó. Pergunto para os alunos, é igual ou é diferente? A maioria vai responder, é diferente, porque de fato é. Eles escutam, percebem pela audição que é diferente a forma de tocar. E aí peço para tocar, e aí toco para eles um arrasta-pé. Peço para marcarem. E chamo a atenção deles. Notem como o arrasta-pé é igual ao shot, só mais rápido. Tão rápido que em geral se dança como marcha. Isso talvez explique, seja uma das explicações, além da estrutura da célula rítmica, a velocidade justificar que a dança seja como marcha. Contextualizo assim para os alunos
e às vezes faço uma brincadeira com percussão corporal, mostrando para eles também essas diferenças. Digo, então vamos recordar, o shot em geral é mais lento e é tocado assim. 3, 4, 1, 2, 3, 4. O arrasta-pé é igual, só que mais rápido. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Solfejo um pouco de um arrasta-pé. E o baião, do ponto de vista da percussão corporal, é mais interessante e diferente. Olha que legal, turma. Isso é baião. E pergunto, é igual ou é diferente? Ah, é diferente, professor. Todos concordam que é diferente. E o importante é começar a trazer essa percepção das diferenças, tanto da estrutura, da forma de tocar, quanto das variações de velocidade. Digo que, em geral, o shot é mais lento, mas isso não define que isso é shot e aquilo é baião. Ou seja, a velocidade não define o que é shot e o que é baião. Porque há, sim, baiões mais lentos que alguns shots. Mas, em geral, o baião tende a ser um pouquinho com andamento mais acelerado e o shot com andamento mais lento. E o arrasta-pé tende a ter um andamento mais acelerado que os dois anteriores. Começamos assim e aí vamos para uma dinâmica de percepção musical prática. Essa percepção musical prática que eu proponho é: toco um shot, peço para os alunos se conectarem com a velocidade, com o andamento. Vou pedir para a Aline tocar de novo aqui o loop do shot. Aliás, eu baixei esses loops, né, L-O-O-P, na internet. Loop de arrasta-pé, loop de shot, loop de baião. Aline, por favor, toque o shot. Digo para os alunos que essa é a velocidade, ó. 1, 2, 1, 2. Peço para eles saírem caminhando direções variadas pela sala, para se habituarem com a velocidade, com o andamento do shot, deste shot que está sendo tocado, desta célula rítmica que está sendo tocada. E é assim que eu começo a desenvolver a percepção musical para os meus alunos, estimulando auditivamente a perceberem as células rítmicas e suas diferenças e, na prática, começando pelo andamento. Mas nós temos outros vídeos no canal falando sobre percepção rítmica e como praticar e como atuar em sala de aula para desenvolver essa percepção para os alunos. Acompanhe no canal. A Ana Paula de Carvalho, do Rio de Janeiro, tem mais uma. Existe uma sequência de passos básicos padronizada para se ensinar no forró? Ana Paula, todos os professores e escolas deveriam ter uma sequência padronizada para se ensinar qualquer ritmo. Vou dizer como eu faço. Em minhas aulas eu tenho objetivos, então quais são os objetivos na minha primeira aula? Um deles, com certeza, é fazer com que os alunos saiam se sentindo dançando já na primeira aula. Para tanto, pedagogicamente, eu escolho o passo básico mais fácil para os alunos aprenderem de primeira. Passo básico lateral ou base 2 para lá, 2 para cá. Ela é mais fácil do que a base à frente e atrás. E aí, quem não acredita, é só testar. Por que eu afirmo isso? Porque eu tenho testado há 24 anos e registro os resultados dos meus alunos. E eu tenho um percentual de acerto muito superior na base lateral de primeira do que na base à frente e atrás. Então nada é aleatório, tudo é testado. E quando se faz testes e tem resultados comprovados, não há o que se discutir. Então, para quem não tem esses testes, não precisa acreditar em mim. Basta testar e verá que o passo básico lateral é estrategicamente o mais recomendado para os alunos se sentirem dançando desde a primeira aula. É claro que, depois do passo básico lateral, eu ensino a base à frente e atrás, a base de abertura simples ou dobradiça, como alguns chamam, e a base de trocas. Não vou me estender aqui, porque nós temos no canal vídeos que ilustram bem esta temática de sequência pedagógica. Por fim, a pergunta da Fernanda de Brito da Silva, da cidade de Campinas, São Paulo, e a pergunta dela é: no forró, o passo básico que utilizamos foi construído, foi pensado, foi idealizado para ser dançado no ritmo?
Minha resposta, Fernanda, sim. A dinâmica da pisada do passo básico é de 3 em 3, exatamente como é a percussão, por exemplo, no zabumba, na célula rítmica do shot. Na pele de cima, a célula rítmica mais básica para o shot é, na pele de cima, 3 toques, um abafado e 2 soltos, preso, solto, solto, preso. Logo após a batida abafada, tem a percutida com o bacalhau na pele de resposta, a pele de baixo do instrumento. Então, repare como esta percussão casa perfeitamente com a nossa pisada, com a nossa dinâmica de pisada de 3 em 3. É claro que isso não foi definido academicamente num primeiro momento, porque na cultura popular não é assim que acontece, não é um acadêmico que vai lá no meio do povo e diz, olha, eu pensei um passo básico para você dançar no ritmo dessa música. Não. Simplesmente as pessoas se reúnem por necessidade de aproximação social, escutam a música, vão se propor a dançar e começam ali a costurar possibilidades e vão se construindo as formas de dançar. Aí depois sim, que popularmente, que organicamente, que naturalmente os passos, as bases e os passos são aprendidos e transferidos ali, transmitidos na prática, aí sim os acadêmicos chegam, começam a observar e a descrever aquele fenômeno cultural, no caso a dança. Então, como prático e também acadêmico, eu observo que sim, o passo básico que usamos foi perfeitamente, naturalmente, na verdade, construído, elaborado, trazido de forma orgânica e natural pelos forrozeiros dos vários grupos para ser dançado no ritmo da música, porque casa perfeitamente com a célula rítmica básica da música. É isso. Eu fiz um resumo por escrito e vou ler para vocês agora, para que vocês não esqueçam quais são as coisas mais importantes para uma boa aula de forró. Começamos falando que você deve conhecer os seus alunos, como se relacionando com eles antes, durante, entre as aulas e durante todo o seu curso. Que você precisa saber o que os seus alunos realmente querem. Como? Perguntando para eles. E que você precisa também dar aos seus alunos o que eles vieram buscar, como? Planejando as suas aulas com foco nos objetivos dos alunos. Também falamos que você deve dar muita importância a dinâmicas de socialização, principalmente nas 4 primeiras aulas. Inserir sempre novos alunos com muita festa e depois que a turma já começou e já estiver em andamento, para sempre fazer saídas sociais, estimular os alunos a participarem dos bailes e fazerem saídas para socializar. Isto é poderoso. Também falamos que você precisa aos poucos ir conhecendo a cultura geral do forró e que é valiosíssimo você inserir em suas aulas, contextualizadas sempre com as temáticas, pitadas de história e curiosidades. Fundamental também que você inclua o desenvolvimento da percepção musical nas suas aulas. Se você quer que os seus alunos tenham uma dança musical, é importante que eles desenvolvam a percepção das músicas. Que você defina a sequência de passos a ser ensinado em suas aulas de forma pedagógica. E que você terá isso através de um método de ensino que realmente funcione. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender quais são as coisas mais importantes para uma boa aula de forró. Muito obrigado por ter me assistido. Todas as sextas e terças tem vídeo novo no YouTube, Facebook e Instagram. Se você tem alguma pergunta para o professor Ivan Ribeiro, entre no link na descrição aqui do vídeo e deixe a sua pergunta. Eu terei muito prazer em fazer um vídeo especialmente para te responder. Até a próxima em O Professor Ivan Ribeiro Responde.